Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui na nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar uma pauta espírita. Hoje eu vou falar sobre o médium vidente, sobre o sonambulismo natural e sobre a mediunidade sonambúlica. Isso tudo tem lá no livro dos médiuns, itens 167 a 174, ou então no livro dos espíritos, na questão 425. Apanhei também os comentários do Espírito Miramês. Li os comentários do Espírito Miramês, que são bastante esclarecedores. Isso a gente encontra na obra Filosofia Espírita, volume 9. Também tem lá na internet. Você clica lá, você busca no Google e escreve assim, por exemplo, questão 425 do Livro dos Espíritos. A questão vai aparecer, pergunta e resposta. Logo abaixo tem um aviso, comentários do Espírito Miramês. Você clica nesse comentário e vai aparecer lá o comentário do Espírito Miramês. Ele não comenta só a questão 425 não, ele comenta o Livro dos Espíritos inteiro. Excelente. Nós até utilizamos as orientações do Espírito Miramês nas nossas aulas, na nossa escola infantil. Todo sábado a gente apresenta uma questão e recorremos também aos esclarecimentos do Espírito Miramês para passar para a criançada, né? Mas falando aqui do nosso assunto objetivamente, tanto o médium vidente quanto o sonâmbulo e o médium sonambúlico, ou aquele em estado quase sonambúlico, eles podem ver os espíritos e ter lembranças precisas do que viram. Claro que nós não estamos falando aqui da evidência comum, ocasional, que todos nós temos. Muitas vezes nós percebemos pela evidência ou pela audiência algum fenômeno do mundo espírita ou do mundo espiritual e que nos vem pelo éter e nem sequer nos damos conta disso, tomamos por fato corriqueiro, nem nos chama a atenção. Não é dessa evidência ocasional que nós vamos falar, não. Nós queremos falar daquela evidência habitual de ver os espíritos, naquela condição habitual que o médium tem de ver os espíritos. Esse é o médium vidente. É justamente a posse dessa faculdade que constitui o médium vidente. E alguns desses médiuns videntes, num trabalho espírita, por exemplo, numa sessão espírita, eles veem os espíritos evocados. Um determinado espírito é evocado, e se ele comparece, estando presente um médium vidente, ele será capaz de descrever esse espírito com minúcias, com particularidades absurdas, né? Mas existem também médiuns videntes que, independente da evocação de algum espírito, ele vê toda a movimentação dos espíritos no ambiente em que o trabalho se realiza, cada um ali dedicado à realização das suas tarefas, né? Muita gente quer ser médium vidente, muita gente quer ver os espíritos, mas a maioria tem um medo danado, quer ver não. Tem um amigo que ele diz assim, eu trabalho aqui no centro, eu estudo, eu trabalho nas obras de caridade, na assistência social da casa, eu visito os enfermos, eu faço o que for necessário aqui para meu aprendizado e interação do espiritismo, mas não apareça nenhum espírito para mim não apareça que eu não vou suportar. Que bobagem, o sujeito diz assim, né? Mas tem muitos que querem ver os espíritos, né? E muita gente faz exercícios, né? Porque tem exercícios para fazer para desenvolver essa aptidão mediúnica, e as pessoas se entregam a esses exercícios, né? Mas a orientação dos espíritos é de que essa é uma mediunidade que convém esperar o seu desenvolvimento natural, que a gente não provoque não, para não correr o risco de ser vítima da própria imaginação, ou quem sabe até de espíritos malfeitores que queiram de alguma forma nos assustar e se divertem com isso, né? Porque quando o germe dessa mediunidade existe na pessoa, cedo ou tarde ela vai surgir, né? No tempo certo ela vai surgir. Assim, nós precisamos nos contentar com a mediunidade que Deus nos deu. E se ela é ostensiva, por exemplo, se ela é ostensiva, precisamos trabalhá-la, a fim de que ela venha a ser útil a nós e a todos os espíritos
encarnados ou desencarnados, que possam se valer do socorro que ela possa propiciar, né? Eu tive um amigo, um conhecido, na verdade, não chegamos a ser assim, a ter intimidade de amigos. Eu frequentava um centro espírita uma vez por semana e ele frequentava também. Era um trabalho de desenvolvimento mediúnico, trabalho tradicional do espiritismo, trabalho clássico do espiritismo, de atendimento aos necessitados espirituais e de manifestação de guias e mentores espirituais. Esse homem era um engenheiro de profissão, ele tinha uma cultura fabulosa, sabe? E por consequência o seu guia espiritual também tinha uma boa cultura e se valia do animismo desse médium para transmitir mensagens assim fabulosas. Mas ele pouco estava se importando, na verdade, com essa sua mediunidade. Ele queria ser vidente. Ele ficava assim entusiasmado com as descrições dos médiuns videntes da casa e estudava tudo que ele podia sobre mediunidade e evidência, fazia exercícios, mas até onde eu sei nunca conseguiu ver nada não. E relaxou, desleixou com a sua mediunidade psicofônica. E como dizem os espíritos, né? Muitas vezes o sujeito, querendo muito, perde o que possui. Foi o caso desse meu amigo, desse meu conhecido, foi o caso dele. Acabou não trabalhando nem com uma mediunidade, nem com outra. Então, o importante mesmo é aguardar no tempo, especialmente a mediunidade de evidência, é aguardar no tempo. Se o sujeito tem o germe da evidência em si, essa mediunidade vai se manifestar mais hora, menos hora, ao sabor do tempo. O importante é estar no local certo, na hora certa, ou seja, trabalhando. Mas tem o sonambulismo natural também. Desse eu gostaria de falar alguma coisinha também, que eu apanhei lá na obra da codificação. E o sonambulismo natural não é aquele provocado por experts, nada disso, não. Aquele natural, da pessoa mesmo, né? Ele é assim uma espécie de sonho profundo, e de certa forma mais real, onde o espírito se mostra absolutamente livre. Porque o corpo fica assim num estado cataléptico, por assim dizer, e deixa de perceber as impressões exteriores, ficando essas impressões então exclusivamente a cargo do espírito, que se emancipa e a tudo percebe de forma mais ampla, porque nessa emancipação ele vê, ouve, percebe, fora dos limites dos sentidos físicos. E quando o espírito volta ao corpo e o corpo volta à vigília, o espírito volta à vigília do corpo, por assim dizer, isso é feito de uma maneira calma, sem nenhum destempero, nenhuma violência, e o sonâmbulo então desperta absolutamente desconhecedor de tudo que o corpo falou, ou que o espírito falou através do corpo, e absolutamente desconhecedor dos fatos que ocorreram ali naquele ambiente, né? Porque às vezes o espírito provoca o movimento do corpo, porque o corpo é uma ferramenta do espírito, rigorosamente é uma ferramenta do espírito, a qual o espírito deve tratar com bastante zelo. Então, se o sonâmbulo precisa deslocar o corpo de um lugar para outro, algum objeto ou coisa parecida, ele o faz, sem que isso fique registrado no corpo. É muito comum o espírito deslocar o corpo de um lugar para outro, botar o corpo no sofá ou numa cama deitado, por exemplo, e quando ele retorna ao corpo, o sujeito pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Não estava deitado ou não estava sentado no sofá? O que aconteceu? Como é que eu vim parar aqui, né? Isso pode acontecer. Então o corpo é uma ferramenta do espírito e o espírito então faz uso dela quando vê necessidade. Aí é que se pode afirmar com bastante segurança que o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Então o sujeito em estado sonambúlico age sob a influência do seu próprio espírito. Tudo que ele diz, tudo que ele faz, ele tira de si mesmo. Isso é o sonâmbulo natural. Hoje estamos falando do sonambulismo natural. Você conhece um sonâmbulo, por exemplo, né? Conversando com o sonâmbulo em estado sonambúlico, você vai ver, puxa vida, parece que em estado sonambúlico esse meu amigo ele tem uma ideia muito mais justa do que aquelas que ele manifesta naturalmente, né, no estado normal. Os seus conhecimentos são muito maiores do que eu imaginava que ele tivesse, né? Isso ocorre porque ele tem livre alma, emancipado. O espírito então
vê, ouve, sente, participa do mundo dos espíritos e pode, por consequência disso, também expressar essas suas experiências através do corpo, né? Porque ele vive antecipadamente a vida do espírito. Então não é de assustar, não, de que o sonâmbulo tem mais conhecimento em estado sonambúlico do que na vigília. Mas tem também o médium sonambúlico. O médium sonambúlico, antes de falar do médium sonambúlico, deixa-me fazer aqui uma pequena consideração. Muitas pessoas dizem que o sonambulismo é uma variedade da faculdade mediúnica. Os espíritos dizem que isso não é erro grosseiro. Pensar assim, isso não é um erro grosseiro. Mas melhor será dizer que são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. E quando essa mediunidade e esse estado sonambúlico se acha reunido, nós teremos então um médium sonambúlico. O médium em si só, ele é um instrumento de uma inteligência estranha, ele é passivo, o que diz não vem de si, vem sempre de um terceiro. O sonâmbulo, diferentemente, tudo que ele diz vem de si mesmo. Então, vamos resumir. O sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ponto. Enquanto que o médium exprime o pensamento de outrem. Aí fica bem dividido. Nós acabamos por entender melhor, não é? O sonâmbulo diz aquilo de si, o médium diz aquilo que outrem lhe manda dizer, ou através dele o diz, melhor colocando, né? Contudo, quando o espírito se manifesta, o espírito que se manifesta através de um médium, ele pode também se manifestar através de um sonâmbulo, porque o estado de emancipação da alma no sonambulismo facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e descrevem, assim como fazem os médiuns videntes. Podem confabular e transmitir os pensamentos desses espíritos. E nesse caso, aí sim, chegamos no item que vamos debater agora, que vamos expor agora, melhor dizendo, é a mediunidade sonambúlica. Neste caso, que dizem fora do âmbito dos seus conhecimentos pessoais, fica, com frequência, sugerido por outros espíritos. Aqui, então, um exemplo notável em que a duplação do espírito, do sonâmbulo e de outro espírito, se revela de modo inequívoco na mediunidade chamada, volto a afirmar, mediunidade sonambúlica. Importante também que se diga que a lucidez sonambúlica ela é uma faculdade que se radica no organismo da pessoa, assim como a mediunidade também, e que independe absolutamente da condição do próprio espírito, da sua elevação, do seu adiantamento, do seu estado moral. Independe. Isso ocorre com o médium e ocorre também com o sonâmbulo. A questão de adiantamento do estado moral da criatura não influi na condição de médium ou de sonâmbulo da pessoa. Em estado sonambúlico, por exemplo, o sonâmbulo pode ser bastante lúcido e, ao mesmo tempo, apesar de ser lúcido, ao mesmo tempo incapaz. Deixa eu melhorar isso aqui. No estado da mediunidade sonambúlica, o sonâmbulo, ele pode ser muito lúcido, porém incapaz de resolver certas questões que lhe são suscitadas, porque ele tem pouco adiantamento em relação a essa questão. Eu me lembro que uma vez, isso ocorreu comigo, então posso afirmar com segurança. Eu consultando um sonâmbulo sobre uma questão de cromoterapia. Na casa que eu frequento, nós estudamos e aplicamos, por orientação e junto à espiritualidade, os tratamentos espirituais sob os efeitos também da cromoterapia ou das cores. Eu sei que muitos espíritas acham isso ridículo, eu sei disso, tem muita gente que acha isso uma aberração, porém basta que estudemos a questão com profundidade, sem radicalismo, sem preconceito, que a gente aprende muita coisa, né?
Então eu fiz uma questão ao sonâmbulo a respeito da cromoterapia. E o sonâmbulo me respondeu assim: aguarde um momento. Passados aí uns 15 segundos, 20 segundos no máximo, o sonâmbulo começou a me responder. Ele me respondeu assim com tanta profundidade sobre a questão, que mesmo eu e outros companheiros que estavam presentes, tendo estudado o assunto, tínhamos alguma dificuldade em compreender, o que nos levou a fazer outras tantas questões para podermos alcançar alguma coisa daquilo que o Espírito dizia através do médium sonambúlico. O médium em si não conhecia o assunto. Então ele buscou, entre os espíritos presentes, aquele que conhecia o assunto, e este então lhe deu a resposta, e ele a repassou para nós. Foi muito interessante esse caso aí. Nesse caso, a ignorância do médium a respeito do assunto foi suprida por um espírito que naquele momento amparou a deficiência do médium e o desconhecimento dele na questão, né? Outra experiência também, porque isso ilustra o nosso vídeo, e os espíritas que virem o vídeo, especialmente os espíritas, né, talvez já tenham passado por alguma experiência parecida. O meu pai, ele era um médium que tinha manifestação nele de várias mediunidades, e ele era sonâmbulo também. Ele tinha também a mediunidade sonambúlica. Eu vi muitas coisas interessantes, inclusive, ocorrendo. Um dia, aqui na nossa oficina, meu pai era pintor de automóveis, na nossa oficina, uma pessoa encostou o carro na oficina para fazer um orçamento. Meu pai estava sentado e o funileiro da oficina começou a percorrer o carro para fazer o orçamento daquilo que devia ser consertado para depois ser pintado, né? E ele anotava ali as coisas que precisavam ser feitas. E quando ele acabou de anotar, o meu pai sentado onde estava, distante do carro, assim uns 3 metros distante do carro, ele disse assim: ô fulano, você esqueceu de anotar que aí do lado do paralama, na parte de baixo, bem junto à caixa, existe aí uma ferrugem muito profunda. Isso precisa ser consertado também. Tem que trocar parte do paralama interno e tem que trocar parte da caixa também. O homem falou: como? Não vi. Claro que não tem nada disso não. Eu vi tudo o carro. Então olhe de novo que você vai achar. E o funileiro, nosso amigo querido, ele correu lá olhar. O dono do carro foi olhar também, e abaixou debaixo do carro e olhou, e estava lá o paralama podre por baixo, também corroendo a caixa de ar do carro. E o meu pai não saiu do lugar, né? Estava ali conversando com eles, sem se movimentar, né? Desdobrou-se, olhou o carro, ratificou tudo que o homem havia escrito e lembrou a ele que alguma coisa havia deixado passar, né? Que era isso. Foi muito interessante isso. Esse meu pai também, um dia no trabalho do Centro Espírita, foi muito legal. Nós estávamos reunidos na nossa cabine lá no centro, uma cabine grande, tinha 20 pessoas mais ou menos, 22 pessoas mais ou menos lá dentro, e uma pessoa que havia ido lá pela primeira ou segunda vez, não me lembro bem, ele não era espírita não, mas os parentes eram e o levaram lá. Ele questionou o meu pai, que era o dirigente do trabalho, e todos conversando com o meu pai, ele fez uma questão ao meu pai, e o meu pai parou um bocadinho assim, e disse para ele assim: é uma questão doméstica que ele havia questionado, não sei exatamente o que era, mas era uma questão no seu ambiente doméstico. Então o meu pai falou assim: a casa que o senhor mora é uma casa assim que tem na frente uma pequena escadaria de mármore, tem, pensou um pouquinho, 7 degraus. E quando a gente entra na área assim, do lado direito, tem um vaso de forma cilíndrica alto, muito bem decorado, com a planta que produz flores, e está florido nesse momento. Ultrapassando assim a porta de entrada, a gente topa logo com uma escada que leva ao andar de cima. É uma escada ampla, de madeira, a madeira avermelhada, muito bonita também. Ao lado da escada, assim, na ordem dos degraus, na ordem do corrimão, tem um aparador. Tem um aparador. Nesse aparador tem 2 pequenas esculturas, uma de cada lado. Tem um óculos escuro ali, tem também uma carteira, que não sei se é de documentos ou de dinheiro, mas está lá, uma carteira. O homem ficou assim entusiasmado na hora, o homem estalou os olhos assim e falou assim: é a minha casa, sim, essa é a minha casa.
Aí o sonâmbulo disse assim, eu descrevi a casa que é para saber se eu estou na casa certa. E prosseguiu lá nas suas investigações. Um minuto depois, todos em silêncio, inclusive o homem, um minuto depois ele falou assim, os espíritos mandam lhe dizer que... E aí respondeu a questão que o homem havia feito. Porque ele, de per si, não conhecia a resposta ao questionamento do homem. Ele foi à casa do homem, naturalmente, lá esteve com os espíritos domésticos da casa, e os espíritos então mandaram a resposta que o homem queria. Porque o sonâmbulo não sabia, né? Mas os espíritos sabiam. Nesse momento, então, o sonâmbulo foi um médium sonambúlico, porque ele transmitiu a orientação de um terceiro ao questionamento que havia sido feito a ele. Ele pessoalmente não sabia a resposta, né? Por isso é bom lembrar também que a mesma cautela que a gente tem com os médiuns em relação aos espíritos que por eles se manifestam, nós devemos também ter com o médium sonambúlico. Pois tanto um como o outro pode ser assistido por um espírito mentiroso, um espírito leviano, ou mesmo um espírito mau. Então é importante aí, nesse caso, as qualidades morais do médium sonambúlico, né? Tanto do médium, quanto do sonâmbulo, quanto do médium sonambúlico. Porque o seu estado moral, em que pese ele não influenciar na existência ou não da mediunidade, na existência ou não do sonambulismo, ele influencia na companhia dos bons espíritos. Então, se o sujeito tem uma condição moral elevada, ele atrai boa companhia, né? Aliás, o Espírito Milanês faz uma observação muito interessante. Ele alerta que falar dos variados dons da alma é uma coisa muito complexa, porque a nossa alma abriga assim, um mundo cheio de segredos, onde existe um imenso campo para ser estudado. A gente tem que ler bastante, pesquisar bastante, praticar bastante, para poder conhecer alguma coisa de nós mesmos, né? Nós não nos conhecemos, na verdade, como precisamos. E então precisamos partir do começo. Até o Miramês, usando de uma metáfora, ele diz assim que a escada tem que estar bem assentada no chão, de outra maneira como subir nos seus degraus. E para subir no conhecimento de nós mesmos, nós precisamos nos assentar, né, no começo. E aí ele faz uma rogativa que a gente vai repetir. Ele diz assim, peçamos a Jesus para nos ajudar a nos prepararmos para novas vidas, conscientizando-nos de que somente o bem nos leva à felicidade e que o amor é o melhor estado de todos os estados espirituais que a alma pode alcançar. Ele exalta a necessidade de nós amarmos. Porque com melhor condição moral, melhores serão as nossas companhias também nas realizações daquilo que nos compete realizar no conselho do universo, seja no campo da mediunidade, no caso que nós falamos hoje, a mediunidade de evidência, seja no campo do sonambulismo natural ou ainda no campo da mediunidade sonambúlica. Muito bom esse assunto, é muito bom estudar o Espiritismo. Vamos adiante.